dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Gente, é evidente que o sistema educacional brasileiro, ele está em constante decadência. E é incrível a pessoa para pensar o quanto que a coisa tem piorado conforme o sistema educacional ele se expande. E eu estou falando nisso no seguinte sentido. Olha, nós estamos vivendo em um tempo em que a geração atual ela é a primeira geração que tem apresentado uma baixa significativa do QI médio em relação à geração anterior. E justamente nessa geração é a geração onde há uma escola, onde há uma universidade em cada esquina. Pessoal, mediante a isso, eu queria conversar com vocês um pouco a respeito da educação grega. E a educação grega é um negócio que é extremamente importante nós analisarmos, porque a educação grega formou grandes filósofos no passado, formou pessoas notáveis. Nós paramos para pensar. Inclusive o próprio apóstolo Paulo teve uma influência gigante, uma influência significativa da educação grega, e que isso se expressa nas cartas paulinas. Então, quando você começar a se aprofundar na história da Grécia, na filosofia, e for ler as cartas paulinas, você vê que o negócio tá ali. Então, cara, esse é um negócio que é muito importante da gente analisar. Vamos ver aqui como é que o Platão ele descreve o processo educacional. Quando os alunos aprendem a ler e começam a compreender o que está escrito, tal como faziam antes com os sons, dão-lhes a ler em seus banquinhos as obras de bons poetas épicos, que eles são obrigados a decorar. Obras cheias de preceitos morais, com muitas narrativas de louvor e glória dos homens ilustres do passado, para que o menino venha a imitá-los por emulação e se esforce para parecer-se com eles. Depois de haver aprendido a tocar cítara, fazem-nos estudar as criações de outros grandes poetas, os líricos, a que dão acompanhamento à lira. Trabalhando desse modo, para que a alma dos meninos se aproprie dos ritmos e da harmonia, a fim de que fiquem mais brandos, e porque mais ritmados e harmônicos, se tornem igualmente aptos tanto para a palavra quanto para a ação. Pois em todo o seu decurso, a vida do homem necessita de cadência e harmonia. Em seguida, os pais entregam-nos ao professor de ginástica para que fiquem com o corpo em melhores condições de servir ao espírito virtuoso, sem virem a ser forçados por fraqueza de constituição a revelar covardia, tanto na guerra quanto nas situações semelhantes. Gostaria de justificar a todos que estão aqui me ouvindo que se ficar alguns cortes muito estranhos aqui no vídeo, isso ocorre simplesmente porque na minha rua, eu moro aqui perto de um ponto, um curso d'água aqui, que é um local público onde as pessoas fazem muitas festas, então fica passando muito moto, muito carro aqui na minha frente, tem que ficar fazendo esses cortes aí para poder tirar o barulho irritante dessas pessoas que ficam passando fazendo esse tipo de zoada. Então, cara, como nós vemos aqui pela a explicação de Platão, fica nítido o quanto que a educação que se dava na Grécia, ela era uma educação diferente do que nós vemos hoje em dia. O Aristóteles, ele dizia, por exemplo, que os alunos eles devem aprender, né, a cantar, a dançar e a tocar instrumentos. E isso é um negócio importante, inclusive para que eles possam viver bem em sociedade, para que consigam se relacionar bem com outras pessoas. Isso é um negócio que realmente funciona, tá? Quando a pessoa ela é educada musicalmente, tanto como disse Platão, ela fica com o espírito dela se torna mais harmônico. Isso ocorre muito, cara, quando tu pensa assim em pessoas que se dedicam muito à música, pessoas que se dedicam muito à música, o espírito daquela pessoa ela fica tão harmonioso de um jeito que às vezes a pessoa ela fica parecida, ela tem um proceder parecido com o proceder de uma pessoa que se dedicou muito à oração. Isso é um negócio, cara, que eu já vi isso acontecer muitas vezes. E assim, é algo incrível. Até porque a música, ela tem um algo espiritual nela. Então nós vemos, cara, que são coisas que são realmente verdadeiras.
Na questão da interação com as outras pessoas, cara, é mais fácil, né, as pessoas se relacionarem bem em um ambiente que todo mundo consegue, né? Você tem esse tipo de habilidades que são habilidades também relacionadas a situações lúdicas. Isso é um negócio que é importante. Por exemplo, assim, eu como sou músico há mais de 10 anos, às vezes acontece, uma pessoa chega em um ambiente que não é um ambiente hostil para ti, só que por algum motivo tu acaba ficando ali meio isolado. Experimenta pegar um violão e começar a tocar. Você consegue, a partir do instrumento musical, você consegue se relacionar melhor com as outras pessoas. Isso é um negócio que acontece muito. E quando nós vemos, por exemplo, quando ele fala do estudo, da história dos grandes homens do passado, aqui no Brasil isso é uma coisa que é feito totalmente o contrário. A nossa história ela é apagada da, do imaginário popular, é apagada do imaginário popular através principalmente do sistema de ensino. As pessoas não sabem quem é Zé Bonifácio, as pessoas não sabem quem foi de fato, né, o Dom Pedro II, quem foi a Princesa Isabel, as pessoas não sabem quem foi o Pedro Álvares Cabral, as pessoas não sabem quem foi o Dr. Miguel Vieira Ferreira, perdão. As pessoas não sabem quem foi. A história das pessoas ilustres do passado, ela é totalmente apagada aqui. Aí o que acontece? As pessoas elas acabam ficando sem referência, do que é ser uma pessoa elevada, de ser uma pessoa com a moral elevada, do o que é ter uma moralidade de fato. As pessoas elas ficam sem um modelo, de repente, não, eu não estou gostando da minha vida do jeito que está, eu gostaria que fosse uma coisa melhor, mas aí a pessoa ela não tem na cabeça dela, ela não consegue conceber nada de melhor, não consegue conceber nada de melhor, simplesmente não consegue. Então assim, cara, esse é um negócio que você acaba tirando muito a liberdade das pessoas, isso tira demais a liberdade das pessoas, né? Você acaba reduzindo o imaginário das pessoas até o ponto de que, inevitavelmente, a moralidade de todo mundo vai acabar caindo. E ela vai acabar caindo por quê, cara? Se a pessoa ela não tem imaginação suficiente para conceber como faz para resolver os seus problemas da maneira correta, de maneira justa, inclusive de maneira mais eficiente, ela vai recorrer a coisas mais fáceis, a soluções mais fáceis. Soluções de curto prazo, soluções de curto prazo e soluções que vão ou prejudicar ela mesma ou que vão prejudicar outras pessoas, né? Que supostamente resolvem o problema criando muitos outros. Sei lá, cara, a pessoa ela tá chateada por alguma coisa, ela não sabe como resolver essa coisa, e ela vai se fazer alguns, ela vai beber cachaça, vai fazer alguma coisa assim desse tipo. Ela tá precisando de dinheiro e ela não tem, ela não tá conseguindo um emprego, então ela vai roubar, ela gostaria de conseguir subir na sua carreira, então o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar trapacear as outras pessoas, tentar puxar o tapete dos colegas dela. Tudo isso ocorre, cara, olha, quando a cultura de uma nação, ela decai, a moralidade, ela decai junto. E quando a moralidade decai junto, cara, a vida de todo mundo se torna mais difícil, a vida de todo mundo se torna mais trabalhosa. Nossa, quando você pensa assim, cara, que inclusive os governantes do nosso país são pessoas que muitas vezes não sabem escrever direito. Você vai ler um texto escrito pelos caras, é cheio de erro de ortografia, tem erro de pontuação, tem erro de tudo ali. Você para pensar, olha, realmente o problema da educação brasileira, ele é um problema gravíssimo e um problema urgente de ser resolvido. Porque dele depende de todos os outros. Simplesmente dele depende de todos os outros. Inclusive, cara, quando você para pensar em problemas relacionados à religião aqui no Brasil, que hoje em dia é um negócio quase que acessório, né? Um negócio quase que acessório para a população brasileira. Dizia Hugo de São Vitor,
o estudo te aproxima de Jesus Cristo. Você pensa assim, nossa, cara, que incrível, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela descreve Jesus Cristo como sendo a palavra de Deus. Descreve Jesus Cristo como sendo o Logo divino. Se eu parar para pensar o que é o Logos é uma palavra dentro do grego que significa pensamento, razão e palavra. Jesus Cristo ele é descrito também em outras passagens como sendo sabedoria. Jesus Cristo, ele é o conteúdo da mente divina. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a sabedoria máxima. Se personificou, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como está descrito nas Sagradas Escrituras. E hoje em dia, ele é, ou pelo menos deveria ser, o nosso modelo, a quem nós seguimos, a quem nós servimos, a quem nós prestamos o nosso culto, nossa adoração. Ou seja, se tu aprende alguma coisinha nova, tu está se aproximando mais. Tu nunca vai conseguir fazer isso 100%, né? Porque Deus, ele é onisciente. Não vai conseguir fazer 100%, mas se tu aprende uma coisinha a mais, tu já vai estar um pouquinho mais perto do teu modelo, vai estar um pouquinho mais perto de Jesus. Se tu aprende um montão de coisa, tu vai estar bem mais perto de Jesus. É lógico que o estudo ele te aproxima de Jesus Cristo. Quando tu para pensar, por exemplo, no mito de Atlântida, a queda de Atlântida se deu principalmente depois que Atlântida ela perdeu de vista o ideal divino, perdeu de vista que o progresso ele deve ser feito, né, em função do ideal divino, para buscar o modelo divino. Então foi isso que fez com que a Atlântida caísse. Mas nós simplesmente não conseguimos pensar, não conseguimos conceber nada disso, sem que nós tenhamos uma cultura que seja rica o suficiente e que nos dê os mecanismos certos, as ferramentas corretas para que nós venhamos a ter, cara, no mínimo imaginação. No mínimo imaginação. São coisas assim, cara, que são extremamente importantes, né? Que nós venhamos a valorizar a nossa cultura, que nós venhamos a valorizar o que há de mais precioso dentro da nossa cultura, o que há de mais elevado na nossa cultura. Tá aí um negócio extremamente demoníaco que é pregado dentro do sistema de ensino brasileiro, né? Esse relativismo de que todas as formas, você vai dizer, por exemplo, que uma composição de Heitor Villa-Lobos é tão valiosa, tem tanto significado quanto um funk da Anitta. Se dizer uma besteira dessa daí, isso é um negócio que é pregado tudo quanto é jeito do sistema de ensino brasileiro. Você vai tentar falar disso, a respeito disso, cara, que não é a mesma coisa dentro de uma escola, o pessoal só falta te lixar. Quiser ser apedrejado, chegue numa escola e diga que o funk é uma porcaria e que o rochedo mesmo da pessoa escutar é os clássicos da música folclórica brasileira, da música folclórica tão somente, né? Se tu disser simplesmente isso, não precisa estar dizendo, não, vou pedir para as pessoas escutarem aqui Johann Sebastian Bach, que é o maior músico de todos os tempos. Pedir para as pessoas aqui escutarem Vivaldi, pedir para as pessoas escutarem aqui Beethoven. Cara, se tu disser, por exemplo, que Luiz Gonzaga é melhor do que João Gomes, já vão querer te matar. Então, pessoal, esse é o vídeo. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Tchau.